Boa tarde a todos. Agora sim estamos começando e é um prazer abrir hoje o seminário Acessa BH. Primeiramente, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de pele bem clara, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos levemente ondulados e compridos. Uso uma blusa preta de bolinhas brancas, manga curta, colar de prata com pingente em formato de coração, óculos de grau com armação preta, batom rosa. Atrás de mim, uma parede vermelha. Na tela, onde todos os debates serão mostrados, são organizados visualmente da mesma forma. À esquerda, de cima para baixo, está um logo colorido do Seminário Acessa BH, edição online, a palavra debate sobre uma faixa azul e, em seguida, o tema de cada debate. No centro estão as janelas de vídeo dos participantes. Na base de cada janela está uma janela com o nome do respectivo participante sobre uma faixa laranja e seu cargo ou profissão sobre uma faixa verde. Sobre uma faixa verde. Ao longo do debate, serão alternados momentos em que aparece somente a janela da pessoa que está falando e outros em que todas as janelas são mostradas. À direita está a janela do intérprete de Libras, em tamanho maior, onde os intérpretes são mostrados de forma intercalada dos quadris para cima. Abaixo, uma janela alterna a exibição das logomarcas Laís Vitral, Vitral Birô Cultural e o texto Projeto Seminário Acessa BH, número 1300/2018, aprovado no edital LIMIC 2018-2019, Fundo Municipal de Cultura, oriundo da Política de Fomento à Cultura Municipal, Lei 11.010/2016. Bom, agora eu queria contar rapidamente o que me motivou a realizar esse seminário. Em 2016, eu estava em Recife a trabalho e tive a oportunidade de assistir a um espetáculo no Teatro Santa Isabel com recursos de Libras e audiodescrição. E aquele foi o meu primeiro contato com esses recursos de acessibilidade, e eu pensei que aqui em Minas Gerais eu nunca tinha assistido um espetáculo assim. Então eu comecei a pesquisar sobre o assunto de inclusão e acessibilidade e me deparei com os dados alarmantes do censo de 2010, feito pelo IBGE, que revelou que cerca de 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. E pensei comigo, onde estão essas pessoas que eu não vejo? Eu sou gestora e produtora cultural há 15 anos e não vejo as pessoas com deficiência nos palcos, nas equipes e nas plateias. E me questionei sobre o que eu poderia fazer para dar visibilidade para essas pessoas e ampliar o debate sobre acessibilidade e inclusão. Foi então que surgiu a ideia do Acessa BH, que é um projeto que tem duas frentes. Uma frente que é realizar um festival de artes com apresentações de teatro, dança e música, com recursos de Libras e audiodescrição, além de trazer espetáculos sensoriais e toda a acessibilidade comunicacional e estrutural, e promovendo o protagonismo do artista com deficiência em cena. E o segundo braço do projeto Acessa, que é justamente esse seminário que a gente começa hoje e realiza até sexta-feira. Isso porque eu entendi que o primeiro passo para a questão da acessibilidade é justamente promover o debate e a informação, compartilhar informação e conhecimento. Então, hoje, nós vamos dar início ao seminário, mas antes eu queria apresentar para vocês os nossos intérpretes de Libras, Flávio Maia e Rosane Lucas, e pedir para eles também se descreverem. Tá sem áudio, Flávio? Áudio nada? Agora foi? Ok. Boa tarde, novamente. Meu nome é Flávio Maia, sou intérprete de Libras. Estou dividindo aqui as janelas com a Rosane. Eu estou de camisa vermelha, de manga. Sou branco, cabelo curto
e tenho a barba dada e o meu fundo é branco. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rosane Lucas, eu sou intérprete de Libras, eu sou uma mulher branca, com cabelos avermelhados. Hoje eu visto uma blusa de manga média, né, na altura dos ombros, do cotovelo. Estou usando um batom vermelho, um brinco pequenininho, e estou com fone, com os fios passando aqui pela minha barriga. E uso um arquinho também no cabelo e um batom vermelho. E desejo a todos um excelente seminário ao longo dessa semana. Bom, agora sim, daremos início ao nosso debate sobre políticas públicas e legislação vigente. O nosso mediador será o Leonardo Gontijo. O Leonardo, ele é palestrante, escritor e professor da Fundação Dom Cabral. É formado em Direito e Engenharia Civil, pós-graduado em Responsabilidade Social, Inclusão e Sustentabilidade, mestre em Administração. Abandonou sua carreira executiva e hoje é o idealizador e presidente do Instituto Mano Down, ONG que atende mais de 300 famílias de pessoas com deficiência intelectual. É também criador do portal Incluo, irmão do Dudu, pai da Duda e da Laura e casado com a Carolina. Passo então a palavra para você, Leonardo. Olá, boa tarde a todos, belo evento, né? Eu vou me descrever aqui também. Eu sou um homem, né? A pele tá um pouquinho de sol, a barba tá preta e branca, cabelo preto, né? Os olhos claros e tô aqui com fundo uma parede de azulejo branca com alguns escritos. Muito prazer, pessoal, e de antemão peço a compreensão de todos para mandar suas perguntas pelo chat, porque a gente vai ter um debate muitíssimo importante para o momento que a gente vive no país. Né? Prestar solidariedade para as famílias, né, que perderam vidas, né, e parentes nesse momento tão difícil para todos, mas o seminário vem propor soluções, perspectivas, possibilidades para a gente construir, né, como disse, uma sociedade efetivamente mais justa, humana e inclusiva. A gente precisa ter dados, precisamos ter políticas públicas, precisamos conhecer, entender e buscar alternativas para as nossas legislações que contemplam direitos e deveres. Então, para mim, em nome do Instituto Mano Down, é uma honra estar aqui nesse evento tão grandioso que vai ter durante a semana toda. Então, já fica o convite para os próximos debates, amanhã até sexta. Então, uma honra, né, chamar aqui para discorrer sobre esse tema, né, um amigo, uma pessoa muito com a reputação maravilhosa, né, não só pelo currículo que eu vou falar também, mas pelo que ele faz. Eu costumo dizer que as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. E o Tiago é uma das pessoas incansáveis em busca de uma sociedade inclusiva, com atitudes e ações efetivas para isso. Então, né, o Tiago vai ter oportunidade de discorrer sobre o tema. Mandem suas perguntas, daqui a pouco a Michele também, eu apresento. O Tiago, ele é advogado, né, especialista em direitos das pessoas com deficiência e família, pós-graduado em Direito Constitucional, Direito da Família e Sucessões. Ele é presidente da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência da OAB, membro da Comissão Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência no Conselho Federal da OAB e sócio fundador do escritório Elton e Deus Advogados. O Tiago também, né, tem deficiência, então, cumprindo aí o lema das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. Eu acho que eu também estou aqui, né, tenho TDAH, então é sempre bom a gente estar aprendendo. Tiagão, cara, seja bem-vindo, né, o tempo é seu, e obrigado aí por abrilhantar esse evento com as suas atitudes e com as suas palavras e com o seu conhecimento que é vasto. Saudações, Léo, saudações a todos. Fico satisfeito e digo que a admiração é recíproca, viu, Léo? Pessoal, sou um homem de cor branca, né? Pele bem clara, estou de camisa branca, gravata preta, tá? Uso óculos e tenho um tupete meio marrento.
atrás de mim tem um quadro com a balança da justiça. Aos colegas surdos, esse é o meu sinal, que é o topete, tá? Nas minhas mãos, como eu não mexo as mãos, sou tetraplégico, tem um par de adaptações, que é formado por um clipe palmar e como se fosse um lápis, duas varetinhas que eu uso para digitar, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, é uma honra muito grande fazer parte de um evento com a proposta, né, tão inclusiva quanto propõe aqui o nosso Acessa BH. Né? Já saudando aí a Laís Vitral, a todos os organizadores, né, a galera toda que nos acompanha aí pelo chat do YouTube. Né? Nós vamos conversar aqui legal hoje, de forma clara, didática, tá? Às vezes as pessoas vêm, vai falar sobre legislação, vai falar sobre lei, o pessoal já acha meio chato. Não, nós vamos bater um papo aqui bem didático, de forma clara, para todo mundo entender, tá? E podem deixar aí as suas perguntas que o Léo estará filtrando aí. É uma honra muito grande fazer parte deste painel, tá, pessoal? Então, inicialmente, né, quem acompanha meu trabalho, quem já conhece, né, o Thiago Elton, sabe que não há, e eu não falo, né, não há como falar de pessoa com deficiência, de direitos das pessoas com deficiência, sem que nós façamos uma linha de raciocínio daquilo que a nossa Constituição, que o nosso ordenamento jurídico propõe como norma básica, como diretriz, como norma fundamental para os direitos das pessoas com deficiência. É o que eu chamo, né, e boa parte da doutrina internacionalista chama de microsistema legal de direitos das pessoas com deficiência. O Brasil ele fez uma escolha de unificar os comandos gerais que falam sobre direitos das pessoas com deficiência. E é importante trazer isso aqui antes de entrar no tema, porque a própria proposta, a própria programação, né, do nosso seminário, ele vai tratar de questões que envolvem a mobilidade urbana, vai tratar de questões que envolvem a acessibilidade, o próprio protagonismo das pessoas com deficiência no direito à cultura, né? E é por isso também que nós temos que trazer essa estrutura para que vocês entendam que tudo que nós estamos fazendo aqui, a proposta, o sonho que a Laís, né, tenta realizar, aquilo que ela viu, a falta que ela percebeu das pessoas com deficiência, tanto nas plateias quanto no palco, isso vem ao encontro do que propõem, né, as nossas normas de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, especificamente no que tange ao acesso à cultura. Então, veja bem, pessoal, nós temos, tá, basicamente, 2 grandes diplomas que tratam de direitos das pessoas com deficiência e que a gente tem que observar toda vez que a gente vai falar sobre legislação, sobre políticas públicas, sobre inclusão, tá? Nós temos uma convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, que é a nossa norma maior, né? Eu falo que é a nossa Bíblia, né, dos direitos da pessoa com deficiência, e nós temos como parâmetro aí de norma também a nossa LBI, a nossa Lei Brasileira de Inclusão. Então vamos lá. Olha só, pessoal, na nossa convenção internacional, tá, a forma com que ela foi aprovada, ela está lado a lado com a nossa Constituição Federal. Ou seja, isso quer dizer que qualquer regra que venha falar sobre direitos da pessoa com deficiência, qualquer política pública que venha a ser criada, tem que dever fiel observância ao que está posto nesse diploma internacional. É como se o Brasil tivesse falado assim, ó, eu, Brasil, assumo o compromisso perante a comunidade internacional, tá, de fazer valer os comandos, os princípios e as regras que estão postas aí na Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Tá? Isso produz efeito no Brasil desde 2009. É muito novo ainda para o direito. Crendo ou não, por mais que, Tiago, são 11 anos. Mas isso não é nada para o direito ainda. Tá? Mas muita coisa avançou e a gente consegue já perceber esses comandos e esses princípios promovendo dignidade na vida das pessoas com deficiência. Por exemplo, se não fosse, né, o que está previsto na própria Convenção da ONU, eu talvez não estaria aqui falando para vocês na qualidade de advogado com deficiência, um tetraplégico.
Eu falo que eu nasci para a deficiência junto com a Convenção da ONU, né? Porque o meu acidente foi em 2008, quando eu fiquei tetraplégico, mesmo ano em que nasceu a nossa Convenção Internacional. Tá? Então, eu falo para vocês que é uma construção. Esse debate, o acesso a BH aqui, por exemplo, ele é fruto dos comandos e princípios do que está lá na Convenção Internacional, e eu já vou mostrar para vocês, tá joia? E aí, como atendendo, né, para atender esses princípios, esses comandos, essas regras da nossa Convenção Internacional, nós temos em 2015 o Brasil, né, estabelecendo a nossa Lei Brasileira de Inclusão, a nossa LPI, né? E ela traz ali, ela reproduz, na verdade, boa parte dos comandos que estão lá na Convenção Internacional, mas ela vem impondo diretrizes, regras, dizendo para o poder público, para a sociedade e para o particular, olha, tem que seguir o que está na Convenção Internacional de acordo com essas regras aqui, de acordo com essas diretrizes aqui. Então, a LPI ela vem dizendo para toda a sociedade em geral como lidar, como implementar direitos das pessoas com deficiência nos mais diversos ramos, ali, mais diversos setores da sociedade, vamos dizer assim, para ficar claro, tá? Então, nós temos ali uma lei que trata de saúde, de educação, de trabalho, de moradia, de habitação, de reabilitação, de acessibilidade, de transporte, de comunicação, tecnologia assistiva, de crimes, fala de acesso à justiça. É uma lei muito rica, mas que também fala de cultura, né, e de esporte e de lazer, que muitas das vezes, né, as pessoas até ignoram que a LBI ela trata de cultura. Essa ausência da pessoa com deficiência, que a gente percebe muitas das vezes no cenário cultural, ela também é uma ausência que a gente nota nos debates públicos, quando se fala de direitos da pessoa com deficiência, né? Muito se foca ali nos direitos fundamentais, os mais precisos, né? Como saúde, educação e trabalho. E às vezes as pessoas esquecem que o acesso à cultura ele faz parte da evolução do cidadão, né? Ele faz parte da construção da personalidade do indivíduo, né? Para fins da sua própria dignidade, né? E é por isso que a gente vem com esse tema aqui hoje, porque dentro de tudo isso que propõe esse microsistema, né, que trata de direitos das pessoas com deficiência, a gente tem especificamente o direito fundamental à cultura, né? E a Convenção Internacional ela ainda é mais rica, ela fala sobre direito fundamental de participação na vida cultural. Ou seja, ela traz ali no seu artigo 30, na verdade, um comando específico para que os Estados-partes, e o Brasil assume este compromisso de adotar uma série de medidas para promover a participação da pessoa com deficiência na vida cultural, em igualdade de oportunidades no acesso, tá? a todas as formas e a todos os bens e serviços culturais. Tá? E ali, esse texto da Convenção Internacional, ele nos dá dois pilares. Ele nos dá o pilar do cidadão com deficiência enquanto usuário dos espaços culturais, tá? E também o pilar do cidadão com deficiência enquanto produtor de cultura, na qualidade de protagonista, né? de artista, vamos dizer assim, trazendo aqui para a proposta do evento do Acessa, tá? Então, a gente tem tanto que pensar em como viabilizar a participação da pessoa com deficiência como cidadão que é interessado e que quer fazer parte do sistema cultural em que ele vive, quanto do cidadão com deficiência que quer desenvolver, né, as suas habilidades artísticas, as suas habilidades culturais e ser reconhecido por isso. Não é à toa que lá no texto da Convenção da ONU, uma das metas, uma das obrigações impostas aos Estados-partes é justamente a promoção do chamado potencial criativo, artístico e intelectual, não apenas em benefício próprio da pessoa com deficiência, mas também para o enriquecimento da sociedade. É colocar a pessoa com deficiência como protagonista para falar por ela, né? É na hora, por exemplo, que você imagina ali uma peça de teatro e você tem ali um personagem cego, um personagem surdo, um personagem em cadeira de rodas, que não se coloque a pessoa sem deficiência no lugar, mas que se dê o protagonismo à pessoa com deficiência, dando um exemplo prático para vocês.
né? Porque a pessoa com deficiência, quando ela está ali no seu lugar de fala, isso faz toda a diferença para o enriquecimento inclusivo da sociedade, tá? E o principal, né, comando, e não poderia ser diferente da nossa Convenção Internacional da ONU, é justamente a eliminação das barreiras de acessibilidade em todas as suas formas. Não apenas as questões de acessibilidade arquitetônica, né? Acessibilidade urbanística, mas a acessibilidade principalmente aquela atitudinal. A atitudinal ela faz toda a diferença, porque é ela que vai ditar a mudança de comportamento, a transformação cultural que nós vivemos. Como eu disse, para o direito é pouco tempo, são 11 anos de convenção internacional e aí 5 anos de vigor da nossa lei brasileira de inclusão. Então a gente tem que começar a amadurecer esse discurso, a trazer isso para o debate público, principalmente com a participação efetiva das pessoas com deficiência nesse diálogo, né? Que é o que está fazendo aqui esse seminário do Acessa. Salvo engano, acho que todos os painéis nós temos pessoas com deficiência como convidados. Aqui, além de mim, teremos a Michele Malap, que representa muito bem as pessoas autistas, a causa das pessoas com autismo, assim como nós temos o Léo, nosso mediador, que além de ter o TDAH, o Léo ele faz parte do sistema de inclusão, sobretudo da pessoa com deficiência intelectual, figura marcante aqui. Então nós estamos aqui bem representados para ter esse diálogo, tá? E aí, trazendo agora para a LBI, o desafio que me foi imposto, nós temos que lembrar que antes de ter um capítulo específico para cultura, porque a LBI ela traz um capítulo específico de cultura, tá? Ela trata ainda lá no seu artigo 14 das questões artísticas como uma forma de desenvolver a habilitação e a reabilitação da pessoa com deficiência. Então, veja bem, só para fazer esse destaque, antes de prosseguir, como que é importante a participação da pessoa com deficiência no sistema cultural, sobretudo no que tange às atividades artísticas. Isso é visto como um fator de evolução para o seu desenvolvimento, da sua reabilitação. Ora, eu me lembro do Tiago Elton em 2009, com o ano do acidente, me recuperando, quando em uma sala de artes, dentro do Hospital Sara Kubitschek, testaram um pincel numa adaptação dessa aqui, para que eu pudesse ali ajudar a colorir alguns desenhos e tal. E eu me senti o cara mais capaz do mundo, porque eu consegui desenvolver um trabalho artístico ali de cunho recreativo. Mas aí eu comecei a perceber, cara, se eu consigo colorir, se eu consigo pintar, eu também vou conseguir escrever, vou conseguir assinar, por que não vou conseguir utilizar um computador e por que não vou conseguir retomar a minha vida. Perceba o meu depoimento aqui particular de como que uma simples atividade artística utilizada em um hospital de reabilitação provocou em mim tamanha reflexão de dizer para mim mesmo ali, quando eu estava aprendendo a lidar com a minha tetraplegia, Tiago, você é capaz. Então, só um exemplo para vocês do porquê que isso está posto na norma. Isso não está ali por acaso, tá? E a nossa lei brasileira de inclusão, ela tem ali o seu capítulo 9, que fala do direito à cultura, o esporte e o lazer. O direito à cultura ali, de forma estrita, a gente pode dizer que a LBI ela trata do acesso aos bens culturais. E de forma ampla, ela trata de turismo, de esporte e de lazer, que também são elementos inerentes à cultura. Ela traz ali, gente, diretrizes para os gestores públicos e para os legisladores ali de todos os entes federativos, tá? E para a sociedade como um todo, porque deu uma travadinha aqui, nosso Tiagão. Voltou, Tiago. Voltou? Obrigado, Léo, por ter avisado. Vamos lá, pessoal. Então, a nossa LBI, eu dizia que ela tem ali diretrizes para os gestores públicos, para os legisladores de todos os entes federativos e para a sociedade como um todo. E ali, não apenas para os gestores públicos, isso vale, pessoal, para o setor privado também.
porque bens e serviços culturais eles são prestados tanto pelo poder público quanto pelo privado, né? Então, a gente tem que lembrar sempre que o que está na lei, pessoal, não são meras recomendações, tá? Muito embora boa parte da lei brasileira de inclusão necessite de regulamentação, precisa do poder público, sobretudo do poder executivo, vir dizer como é que vai ser feito, tá? Os direitos que estão ali, as normas que estão ali postas, já podem ser exigidas pelo cidadão, tá? Tanto em face do setor público quanto do setor privado, no que tange ao acesso aos bens culturais, né? E ali no setor privado tem um detalhe: o serviço de cultura que está sendo vendido, que está sendo comercializado, muitas das vezes, praticamente em quase todas elas, tá? Tratam-se de serviços que também incidem normas de defesa do consumidor, ou seja, a má prestação do serviço ou a falha na prestação de serviço cultural, isso vai repercutir, o cidadão vai poder exigir os seus direitos, tá? E a finalidade é uma só: a garantia da dignidade da pessoa humana, porque o acesso à cultura ele faz parte da dignidade inerente ao ser humano, a dignidade, né, da pessoa com deficiência. E para isso não basta apenas garantir a acessibilidade. A gente tem que pensar na garantia da participação da pessoa com deficiência como sujeito ativo da sociedade, né? Não é só colocar ali naquele show que está sendo organizado lugares reservados para as pessoas com deficiência. Não. Esses lugares eles dão visibilidade. A pessoa com deficiência ela consegue participar do evento em igualdade de oportunidades com os demais? Ou elas estão isoladas? Fizeram ali um cantinho, né, para a pessoa com deficiência, o isolamento social dentro do próprio evento, né? Um cantinho integrado. Não, né? É aquilo que a gente vê, por exemplo, né, nas salas de cinema que estão com os dias contados para acabar, né? Quando você entra, quem nunca viu aquela marquinha azul no chão, ó, cadeirante, seu lugar é ali, tá? Quebra o seu pescoço e olha para cima, né? Muitas das vezes é o que acontece. Então, a gente tem que entender que não é só colocar um lugar reservado, não é disponibilizar o percentual de assento, não é viabilizar só... Travou. Thiago? Voltou. Voltou? Então vamos lá. Tá ótimo. Não é só criar formas de acesso da pessoa com deficiência, mas, sobretudo, viabilizar que ela de fato participe, que ela possa estar ali presente, tá? E quem é que tem que fazer isso? Sobretudo, temos que lembrar que Poder Executivo e Poder Legislativo, né, é quem tem que começar a implementar, sendo certo que a Constituição Federal ela diz que a promoção do acesso à cultura é uma competência tanto da União, dos estados, quanto do Distrito Federal e dos municípios. Então, como que se faz isso para implementar? Tanto na criação de políticas públicas efetivas, quanto na fiscalização, tá? Não adianta também se desenvolver formas de inclusão da pessoa com deficiência aos bens e serviços culturais se não há fiscalização a respeito disso. Então, nós temos que começar a ocupar esses espaços. A pessoa com deficiência ela tem que procurar, né, estar presente, porque muitas das vezes ela acaba ficando alheia, né? A família ela não acha difícil, não vou atrás, não vou participar. Quantos não são também os eventos que as pessoas às vezes fazem até o esforço e às vezes o evento ele tenta contemplar a pessoa com deficiência, mas não conseguem nem evoluir nesta construção, porque as pessoas com deficiência, muitas das vezes, ficam em casa, né? Não participam. Claro que agora a gente vive um momento diferente, né? É o tal do novo normal, mas nós temos que pensar que a sociedade ela não para de evoluir. Os próprios eventos online, né? Quantos não são os eventos direcionados para pessoas com deficiência que muitas das vezes não têm a participação e o interesse da própria pessoa com deficiência? Então nós temos que nos envolver enquanto cidadão de direito, né? A nossa lei é muito rica no papel. Nada se compara à legislação que nós temos no Brasil em termos de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Mas a implementação, a operacionalização da norma, ela vem tanto da vontade política, tá? Da vontade de fazer, né?
com base em dados e evidências para que a política pública seja efetiva, mas, por outro lado, é até difícil se criar a política pública efetiva quando a gente não tem dados e não tem evidências. E a gente só constrói dados e evidências quando a pessoa com deficiência ela faz parte, quando ela está presente, quando a gente começa a ouvi-la, quando a gente começa a entender o lugar, né, de fala de cada um e entender quais são as demandas de cada categoria de deficiência, né? Para atender a pessoa com autismo, nós vamos precisar de determinado tato. Para lidar com a pessoa com deficiência visual, outro. Para lidar com a pessoa com deficiência auditiva, outra demanda. Para lidar com a pessoa com deficiência física, outro tipo de atenção. Mas essa diversidade ela tem que estar presente na construção de todo e qualquer evento de cunho artístico ou cultural, né? E é nessa proposta que eu venho trazer essa reflexão aqui para o acesso. Lembrando que toda e qualquer violação de direitos das pessoas com deficiência, no que tange ao seu acesso aos serviços culturais, ele pode e deve ser exigido judicialmente, se for o caso, da mesma maneira que acontece a violação no direito à saúde, a violação nos direitos à educação, as violações no direito ao trabalho, né? E da mesma maneira que os nossos direitos eles são quase que diariamente aí ameaçados, né, por questões, muitas das vezes até políticas, os direitos de acesso à cultura eles não ficam para trás nesse sentido. E é só quando a gente ocupa o nosso lugar de fala, quando a gente coloca a pessoa com deficiência em evidência, é que a gente começa a provocar esse tipo de reflexão. A gente só pode defender aquilo que a gente ocupa. Analogicamente, para poder finalizar, é como se fosse aquela vaga para pessoa com deficiência. Não adianta reclamar, para o carro em cima da vaga, não tem credencial, tem ou não tem, mas vamos pensar aqui. Você que é pessoa com deficiência, você sai, você usa, você ocupa o seu espaço, Quando você vai lá ocupar aquela vaga reservada, você tem a sua credencial no carro, você tem a sua identificação. Então, os direitos existem para serem usados, pessoal. Tá? O direito existe para ser usado. Ele tem que ser usado. Você só pode defender, você só vai conseguir falar com propriedade do direito que você, de fato, usa, que você goza, que você usufrui, tá bom? Então, eu deixo essa reflexão, fica aberto aqui para vocês as perguntas, tá? Aquilo que vocês quiserem trazer aí no âmbito, né, dos direitos da pessoa com deficiência, sobretudo no acesso à cultura, pode registrar aí no chat e seguimos aqui nesse debate. Obrigado, Léo, espero não ter esgotado o meu tempo aí, eu falo muito, tá? Mas não, Thiago, grato mais uma vez. Excelente primeira ponderação, vai ter outras pessoas. As perguntas já estou anotando aqui, Tiagão. O bicho vai pegar, parabéns aí. Laís, grande evento, tem comentários aqui nas redes sociais bombando. Vamos acessar, acessa BH, convida mais gente. O tema está pegando fogo, né? Um tema super importante. Pessoal falando das eleições, falando da importância de ver representatividade. Então é isso, né? A legislação também é para a gente também ter, né, os nossos direitos, né, exercidos, e para isso a gente precisa conhecê-lo e ter pessoas nos representando. Agora, sem mais delongas, né, a gente chama a segunda convidada dessa tarde, ela que é uma referência também, uma amiga, acabou de publicar um livro maravilhoso, inclusive acabei de ler ontem, fica a dica, ela vai falar sobre o livro, assim, espero. É uma grande autora, né, que tem o dom das palavras, né, com muito esforço, e coloca as palavras no lugar certo, e tem, acima de tudo, a experiência, né, de vida com a inclusão, não só com ela, como com a sua família. Também uma incessante batalhadora aí em busca dessa sociedade que a gente luta tanto, né, que valorize a todos por aquilo que são, e não aquilo que a gente gostaria que as pessoas fossem, né, naquela minoria. Então a Michele Malab, ela é graduanda do curso de Psicologia, também um sonho que ela está aí buscando, vale a pena seguir o Thiago, seguir ela nas redes sociais, né, ela é palestrante reconhecida sobre o tema do autismo em todo o Brasil, estudiosa do tema, né, já organizou diversos eventos e palestras, ela presta, acho que está o microfone, ela presta consultoria na área também, treinamentos, né, e autora, né, escritora, está em várias frentes, mãe, ativista, não tem como descrever, autora de 3 livros sobre autismo,
sendo eles Na Montanha Russa, Vivendo a Maternidade no Autismo, que foi publicado em 2017, Menina Asp, que ela publicou em 2019, e o mais recente, e eu adorei, publicado agora, recentemente, no meio da pandemia, Pelo Direito de Pertencer. Michele, a Laís, toda a equipe da Acessa está te dando o direito de pertencer e de falar. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, Léo. Eu gostaria de agradecer a Laís pelo convite, cumprimentar você, Léo, Thiago, por estarem aqui comigo, e todos os telespectadores que estão nos escutando nesse momento. Eu sou uma mulher branca, meu cabelo castanho, está amarrado no estilo rabo de cavalo, como o povo gosta de dizer, uso fone de ouvido, estou usando óculos, uma blusa branca com listras pretas e o fundo da minha parede é branco. Então, como o Léo mencionou, eu vou mostrar para vocês o último livro que eu lancei, que é o Pelo Direito de Pertencer. Está dando para ver aqui, né? Eu tenho uma dificuldade com essa questão de espaço. E eu vou falar hoje com vocês daquilo que eu tenho propriedade para dizer. Eu estou fazendo um curso de psicologia justamente para ajudar pessoas que estão dentro do espectro do autismo e também crianças neurodiversas, com diversos desenvolvimentos que estão fora da curva. Então, esse é o meu intuito. Hoje eu estou falando aqui como pessoa com deficiência, eu tenho a síndrome de Asperger e também sou mãe do Pedro Miguel, que tem autismo, tá? Então, eu vou falar sobre aquilo que mais nos afeta hoje, que é a questão da educação, que eu acredito que é o que afeta também a maioria das famílias brasileiras. E o meu livro foi lançado, e uma semana depois que ele chegou para mim, o Pelo Direito de Pertencer, eu tive a infeliz notícia, estou usando óculos, está dando um reflexo, tá, gente, no meu óculos, mas só enquanto eu leio a minha apresentação. Depois que eu tiver que fazer as perguntas, eu vou retirar o óculos. E eu tive a infeliz notícia de um decreto, que é o decreto 10.502, né, de 2020, que ele diz o seguinte: esse decreto ele estipula que as escolas especiais retornem, e usando também aquele mesmo bordão que as pessoas que defendem a escola especial, que defendem essa segregação, elas usam, que é direito da família essa escolha. E aí eu digo para vocês o seguinte: aonde foi que a escola especial deixou de existir? Ela ainda existe para quem pode pagar. E para quem pode pagar caro, porque uma escola especial não sai por menos de 4, 5 mil reais. Então vem esse decreto, que infelizmente não foi algo que o governo criou, já é uma reivindicação das famílias desde 2012, e infelizmente a maioria das famílias que estão por detrás desse decreto da segregação, da exclusão, são de familiares de pessoas dentro do transtorno do espectro autista, que desde a lei 12.764 de 2012, quando as pessoas como eu, que estão no espectro autista, foram consideradas pessoas com deficiência, essa mesma lei, ela queria colocar a escola especial como uma opção da família. E foi vetado essa parte. Então, desde 2012 que vem se falando sobre isso. Então, nós temos um decreto que é lançado em plena pandemia, quando a gente tem várias outras demandas mais importantes, e eles aprovam esse decreto, um decreto que, já de início, ele comete um grande equívoco, que é o seguinte: ele se refere a pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista como TGDs, que é Transtornos Globais do Desenvolvimento. Uma nomenclatura que não é usada desde 2013, assim que o DSM-4 passou a não mais ser utilizado e foi substituído pelo DSM-5. O DSM-5, os transtornos globais de desenvolvimento passaram a ser transtorno do espectro autista. Então, uma lei que a impressão que tem que pegaram uma lei lá de 2012,
que não foi nem revisada num contexto tão importante como esse, e deram sequência. É uma lei também, um decreto, que não diz de onde vai sair o dinheiro para se fazer essas grandes escolas especiais. E isso é muito, muito sério, gente, pelo seguinte, o brasileiro ele tem a memória muito fraca. E aí eu vou falar um pouquinho para você sobre história, tá? E para começar, eu vou falar o seguinte, e eu mostro justamente as fontes onde eu busco, onde estão essas histórias. Nesse livro aqui, Crianças de Asperger, é um livro que foi escrito recentemente por uma pesquisadora, que é a Edith Schaeffer, e ele fala o seguinte, ele fala a história da criação do T4. Para quem não sabe, T4 foi um programa do Terceiro Reich, de eugenista, do nazismo, um programa de eugenia, onde eles pegavam todas as crianças, no início foram crianças com deficiência e adolescentes com deficiência, que também eram crianças alemãs. Nós não estamos falando aqui de judeus, não chegou nessa parte ainda. Eram crianças alemãs que eram entregues ao Hospital Infantil de Viena para serem tratadas nesses hospitais. Então, as crianças não eram retiradas à força pela família. A família entregava essas crianças para esse hospital. Então, Hans Asperger, que é um psiquiatra austríaco que descobriu a síndrome de Asperger, o que ele fazia? Ele descobriu que tinham crianças dentro dessa instituição, que era o Hospital de Viena, Infantil de Viena, e algumas crianças tinham superdotações, eram verbais, e o único problema que elas tinham era de socialização, que seria o meu caso, que é por isso que eu estou hoje diagnosticada com a síndrome de Asperger. A essas crianças, ele fez uma espécie de lista de Schindler, e ele mandava para um centro de reabilitação, onde todas as potencialidades dessas crianças foram trabalhadas. Então, isso que Asperger fazia. Já as crianças com autismo severo ou com deficiência intelectual, elas eram enviadas, vou falar o nome do hospital direitinho para vocês aqui, para o hospital de Springwood, na Alemanha. E nesse hospital era simplesmente já a sentença de morte dessas crianças. Eles não morriam por injeção letal, elas não morriam elas morriam, a maioria, de inanição e de pneumonia. Então, elas eram deixadas na cama para morrer. Essas crianças foram entregues pelas famílias. Primeira coisa que eu quero dizer. Segundo ponto, em 1960, está aqui nesse livro muito bom também, A Outra Sintonia, que é um documentário sobre autismo, onde a gente tem toda a história do autismo. Ivar Lovras, que é um psiquiatra que estava desenvolvendo um tratamento para pessoas com autismo com base na teoria skinniana, de teoria cognitivo-comportamental. Então, Ivar Lovras pegou essa teoria essa ciência que já existia, que é a teoria comportamental, e ele resolveu colocar em prática com outros aspectos, completamente com nível de tortura, de abuso físico em crianças autistas. Quem eram essas crianças autistas? Eram crianças autistas de grau moderado a severo e com deficiência intelectual, que foram entregues ao Estado, aos cuidados de Ivar Lovras, para serem cobaias de suas experiências. Então, estamos aqui diante de situações onde a família teve a escolha. Eu não estou aqui para demonizar a família. A questão não é essa. E vamos um pouquinho mais próximo. Não vamos esquecer também do Holocausto Brasileiro, né, desse livro da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro, no Hospital Colônia, que foi fechado em 1980, ou seja, pouco tempo atrás, né, não tem muito tempo. Eu tinha 5 anos de idade quando esse hospital foi fechado.
e onde 13 crianças que sofriam de epilepsia ou eram muito tímidas, que seria o meu caso na época, foram também enviadas por suas famílias. Não foram retiradas de casa compulsoriamente, elas foram enviadas pelas suas famílias. E muitas dessas famílias, eu não vou dizer das norte-americanas e da Alemanha, porque é uma cultura completamente diferente da nossa. Mas, pelo menos no Brasil, no Hospital Colônia, essas famílias que enviaram as crianças para esse horror que elas passaram, e muitas, inclusive, morreram lá dentro e ficaram lá por 40 anos, mais de 40 anos, foram enviadas por pura desinformação, por achar que aquilo era bom para seus filhos. Então, por isso que é importante eu estar relembrando essa história. Você está perguntando o que isso tem a ver com educação. Tem a ver porque esses retrocessos acontecem, gente, de maneira muito sutil. Esses retrocessos, os cerceamentos de direito, eles acontecem sempre transvestidos de boas intenções. Então, hoje, estão querendo montar escolas especiais, tá? Dando munição para a escola particular, que já é uma dificuldade para quem tenta colocar um filho na escola particular, está matriculando. Ou seja, mesmo a gente tendo leis que os obriguem a isso, eles tentam burlar essas leis de todas as maneiras. Agora, imagine ter uma lei que dê a eles esse poder. E eu pergunto a vocês, quando você diz assim, a escola particular fala, o lugar do seu filho não é aqui, o lugar do seu filho é numa escola especial. Quem serão essas pessoas que vão determinar que o lugar daquela criança é ali? É a família? A família, muitas vezes, o Estado, ele tem que estar, quando a gente está falando de crianças e de pessoas inimputáveis, o Estado tem que estar em defesa dessas pessoas. Até porque nós estamos falando aqui de um país onde a maioria dos abusos, tanto com crianças e pessoas com deficiência ou não, acontecem no centro da própria família. Então, eu não estou demonizando a família, não estou dizendo que todos são dessa forma, mas eu estou dizendo que o Estado não pode se afastar e colocar essa decisão nas mãos da família. Isso seria um retrocesso de 30 anos de luta das pessoas com deficiência. Por essa visão, eu deveria, então, ter sido encaminhada para uma escola especial. Isso há 45 anos atrás. Porque eu não conseguia aprender na sala de aula, eu aprendi apenas através de professores particulares, aí eu conseguia aprender em casa, chegava a fazer as provas. Eu tinha o hiperfoco de escrever livros, eu era muito inteligente, mas eu não conseguia entender matemática, física e química. Então, eu só fui ter o meu diploma, na época, com o segundo grau, do segundo grau, na época, com o supletivo. O supletivo, você vai lá, assiste umas aulas e faz uma prova muito fácil e consegue passar. Eu não tive a assessoria que eu precisava, que hoje a gente corre tanto atrás. E aí vem um decreto desse retroagindo todos os direitos que nós vimos lutando durante esse tempo todo. O meu filho, aos 2 anos e meio de idade, ele não tinha laudo ainda, o laudo dele de autista só foi foi descoberto o autismo dele. Ele teve o laudo em 2005, com 3 anos e meio, mas mesmo antes disso, ele sofreu exclusão. E isso está no meu livro, né, Léo, que é no capítulo do Menino Violeiro, onde eu falo que a primeira exclusão, ela veio transvestida de inclusão. E isso existe muito. Você falar, a escola falar assim, mas o menino participa de todas as instruções da escola. Ah, mas ele está todas as danças do Dia das Mães, ele está ali. Mas e o aprendizado? Também é pressuposto disso. Então, falar que a nossa escola regular hoje, ela é exemplo, ela não é exemplo. E eu não sei quantos anos vão demorar até que isso aconteça. Agora, você fazer um decreto, você fazer uma lei,
para simplesmente prejudicar as famílias, porque é isso que vai acontecer, que é um decreto que ele vai esbarrar na lei maior, que é a Constituição Federal. Ele vai esbarrar na LBI. Então a família vai ter que brigar de novo. A gente já briga tanto e a gente vai ter que brigar de novo. E eu pergunto, esse decreto que não diz nem de onde vai vir o dinheiro para fazer essas escolas, a gente se depara hoje com a pandemia com a seguinte situação. Os meus 2 filhos, a Alice e o Pedro, eles estudam. A Alice na escola municipal, a Alice não tem nenhuma deficiência, e o Pedro, que tem autismo, está na escola estadual. Nenhum deles teve o acesso que as outras adolescentes e crianças da escola particular tiveram. Ou seja, o Estado e o município não foi capaz de oferecer sequer um estudo remoto. Então, como que esse mesmo Estado, município, vai ter dinheiro para fazer essas escolas especiais? Num padrão minimamente exigido que a gente vê aí das escolas que estão funcionando. Que as pessoas que têm condições e escolheram puderam pagar. Então, não precisa ser muito inteligente para entender que o que a gente vai assistir é um depósito de gente que aconteceu lá atrás. Porque eles não vão pegar, porque seria muito mais fácil se criar um decreto onde que você pegue a experiência das APAES, das escolas especiais, e coloque dentro da escola regular. Se junte forças e fale, olha, se capacite. O mesmo país que não capacita os profissionais para estarem fazendo a inclusão de fato, onde muita criança está sendo incluída para ficar andando no pátio, que passam de ano compulsoriamente na rede municipal, a gente vê isso muito, muito tristemente, a gente vê isso, onde a Secretaria de Educação de Belo Horizonte, pelo menos, eu vou lá falar da rede municipal, ela diz o seguinte, não pode haver currículo adaptado porque é excludente. Então, isso é um absurdo, porque está na lei, e mesmo estando na lei não é cumprido. Aí vocês imaginam vindo um decreto desse dizendo, não, agora você pode fazer. Agora a escola pode se negar a essa matrícula. Então, é um retrocesso, é muito triste. O debate era para ser sobre... A gente está falando de acessibilidade, e, no meu ver, a acessibilidade ela começa na educação. Tudo começa na educação. E eu luto há 17 anos, desde que meu filho era um bebê, 1 ano de idade. Ele já sofre exclusão, mesmo sem ter tido diagnóstico na época, pelo simples fato de ser diferente. Eu, na minha época de escola, eu acredito que Tiago, Léo também, e Laís não via criança com deficiência na escola, embora eu fosse uma delas. Eu sofresse bullying, mas era uma deficiência invisível. Então, eu era uma menina esquisita, era rotulada. Mas eu não via nenhuma criança com síndrome de Down, eu não via nenhuma criança cadeirante, eu não via nenhuma criança com ciência intelectual. A gente só aprende, a gente só vai vencer como sociedade inclusiva quando a gente realmente aceitar as diferenças. E quando a gente fala de um país que, numa pandemia, excluiu não só as pessoas com deficiência, mas todas aquelas pessoas que não têm poder aquisitivo suficiente para estar numa escola particular, isso é muito preocupante. É muito preocupante. Eu ainda fiz algumas outras colocações aqui, vou ver se eu consigo encontrar. Michele. Oi, Léo. Oi. Excelente. Podemos avançar nas perguntas, que aí você entra com outros assuntos, já tem pergunta aqui para você. Podemos? Podemos. Mas olha aí, Podemos. Então vamos começar aqui com o Tiago, tá? Já tem perguntas aqui. Muito obrigado, pessoal. Continue aí, a Michele, né, tem uma trajetória muito legal, como o Tiago, né? E aí é muito importante ouvir, né, quem está vivendo no dia a dia. Porque muitas vezes as políticas públicas são feitas sem envolvimento das pessoas. Então, Tiago, Michele, não sei se vocês acompanharam aí, mas falo para vocês, né, de tanto esperar termos dados adequados,
felizmente conseguimos, estamos aí fazendo. Dia 3 de dezembro estaremos dando esse presente para a população de Belo Horizonte, para os interessados, e vocês vão receber o convite. Nós vamos ter aqui, pela primeira vez, dados corretos sobre as pessoas com deficiência em Belo Horizonte. Né? É uma pena, né, que o poder público não tenha interesse em saber efetivamente dados, né? Porque para você fazer uma política pública, você precisa saber, né? Quem não mede não gerencia. E as pessoas com deficiência estão aí em todo lugar, né? Muitas vezes invisíveis, porque é cômodo, né? Então, muito legal e parabéns. Aí dia 3 aí eu vou mandar para vocês também, para a gente brindar aí, ter dados corretos, né? A gente está fazendo uma parceria com o Vox Populi para saber efetivamente esses dados. Tiago, então, muitas perguntas aqui, pessoal. Obrigado pela interação. Continue mandando as perguntas. Nós vamos até às 18 horas. Lembrando que vai a semana toda, né, Laís? Então, é um grande evento. Tiago, o pessoal está perguntando aqui, nós estamos falando de eventos, né? Muita gente aqui qualificada, de museu, especialistas, né, em arte, cultura, acessibilidade. Algumas perguntas juntas aqui. O direito de meia entrada em atividades culturais, Tiago, é só para pessoas com deficiência de baixa renda ou para todos? Outra pergunta aí. Como agir diante de algum evento ou atividade cultural que eu paguei pelo ingresso, mas na hora do show não tinha acessibilidade, como você citou? A falta de acessibilidade, Tiago, pode gerar danos morais para a pessoa com deficiência? É um outro tema interessante. Vamos lá, Léo. Nós estamos sendo bombardeados aqui, mas vamos responder todo mundo aí. Eu acredito que uma pergunta, de repente, vai contemplar a dúvida do outro, e aquela que não for contemplada, eu vou deixar daqui a pouco no chat aí o meu direct do Instagram. É só mandar lá que a gente vai dar atenção para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Em relação à meia entrada, Léo, existe uma dúvida e uma interpretação muito equivocada acerca da política de meia entrada, tá? Que as pessoas conhecem aqui, o decreto federal, tá, que regulamentou a legislação da meia entrada, ela coloca 3 destinatários, pessoal. Nós temos lá a pessoa com deficiência, tá? Nós temos como destinatário o estudante e temos como destinatário também o jovem de baixa renda, tá? Veja bem, só o jovem é que o decreto estabelece a questão da baixa renda. A confusão ela acontece porque o decreto, né, a própria legislação federal, ela coloca um rol exemplificativo de formas que a pessoa com deficiência vai comprovar a sua qualidade de pessoa com deficiência para ter acesso ali à meia entrada. Então lá, por exemplo, coloca lá como a primeira hipótese o cartão do BPC ou o cartão do benefício previdenciário de quem é aposentado, né, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então a pessoa fica assim, poxa, eu não sou aposentado, eu não tenho cartão do BPC, então eu não tenho direito. Não. Qualquer outro documento válido que comprove a tua deficiência vai servir para provar a tua meia entrada, tá? Até que tenhamos, né, efetivamente a avaliação biopsicossocial da deficiência implementada, que está em fase de construção ainda. Então, seja a identidade sinalizando, né, a deficiência. No caso das deficiências não aparentes, o próprio atestado, né, querendo ou não, médico, ele vai ajudar ali para que você possa comprovar o teu direito, tá? Você não pode ser cerceado do seu acesso, o seu direito de meia entrada só por causa disso, tá bom? Então, a rigor, a pessoa com deficiência, independentemente de renda, inclusive com o seu acompanhante, tá? Ela tem o direito, sim, da meia entrada nos eventos artísticos e culturais, tá? Em relação aí, né, a essa possibilidade, né, como que eu vou agir diante da falta de acessibilidade no evento? Paguei pelo ingresso e na hora do show não tinha condição de acessibilidade. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar sempre diante da violação de direitos da pessoa com deficiência é produzir provas, tá? Principalmente se for um evento particular, tá? Produza provas. Pega uma testemunha no local, registra o boletim de ocorrência junto à autoridade competente, arranca o celular do bolso, filma, tira foto, procura o responsável ali pelo setor, né, de acessibilidade, aquele que é responsável por lidar com as pessoas no evento, né? Tenta estabelecer primeiro um diálogo, né? Porque o pessoal gosta de quebrar o pau primeiro. Não, primeiro dialoga, pessoal. Conversa, tá? E aí sim, dependendo da situação, nós vamos ver quais providências a serem tomadas, se providências cíveis ou até mesmo providências criminais, dependendo da forma com que aconteceu essa restrição de direitos, né? Porque muitas das vezes a obstrução do acesso
ela tem o caráter, às vezes, até discriminatório, quando ele, por exemplo, vem da atitude de determinado agente, né? E nós sabemos que a LBI tipificou como crime a discriminação em relação à pessoa com deficiência, tá? Lembrando que, né, e aí já respondendo a terceira pergunta aí, né, a respeito da falta de acessibilidade, se isso pode gerar danos morais ou não para a pessoa com deficiência. Gente, o direito à acessibilidade, ele é um dever, tanto do poder público quanto da sociedade, tá? Então, ele repercute juridicamente, tanto quando a acessibilidade ela é promovida de forma errada, de forma equivocada, de forma que viola a dignidade da pessoa, quanto também a omissão, né? Quando o direito à acessibilidade ele não é ali implementado, tá? Então, nesse ponto, quando acontece essa violação do direito à acessibilidade, né, a depender da situação, do contexto que está envolvendo ali aquele impedimento da pessoa com deficiência, de repente aquela situação gerou um constrangimento para ela foi em grupo para participar de um evento, foi com a família, foi com os amigos, foi com a namorada, com o namorado, não conseguiu ter acesso, teve ali uma data comemorativa frustrada, né? De repente ela se planejou, programou aquela viagem para poder participar daquele evento e por conta da barreira de acessibilidade ela não conseguiu usufruir do direito dela. Esse tipo de situação caracteriza, sim, ofensa direta à dignidade daquela pessoa. Ela perdeu aquela oportunidade, perdeu o tempo, às vezes o dinheiro, né? Então isso pode repercutir, sim, tanto em danos, né, que a gente chama de materiais, ou seja, a compensação pelo dinheiro e pelo tempo perdido, quanto também em relação a danos morais, tá? Isso é pacífico na jurisprudência. Eu falo com vocês com propriedade, porque foi tema, inclusive, da minha especialização em direito constitucional, a judicialização do direito à acessibilidade, tá? É perfeitamente possível. Quando dói no bolso, o pessoal aprende, tá? Seja em face do poder público ou do particular, viu, Léo? Ô, Tiagão, muito bom. Fala o seu Instagram pro pessoal, Tiago. Muita gente perguntando aqui. Vou colocar aqui para vocês agora, aqui no chat, ó. É o @TiagoEltonOficial, tá? Tudo sobre direitos das pessoas com deficiência tá lá. Inclusive aqui no YouTube também nós temos um canal, tá? Thiago Elton Oficial. Tô colocando aí para vocês. Tiago, aproveitando, cara, o pessoal tá perguntando de curso. Eu não sei se eu posso fazer um merchan aqui, mas eu recomendaria o Tiago. Você tem algum para recomendar? Porque o Tiago, gente, ele traz um olhar prático também, né? Porque a linguagem jurídica muitas vezes distancia, então o Tiago ele traz experiências concretas, vivências, para mim, né, sou suspeito, mas eu acho que conecta muito quando você traz os casos concretos, e o Tiago tem uma vasta experiência aí de casos reais que ele né, aplica o direito em cima da realidade. Então, se alguém quiser aprofundar no tema, Tiago, além dos seus canais, obviamente, né, os seus contatos, você tem alguma indicação, né, sobre direitos das pessoas com deficiência? Ainda é pouco falado nos cursos, né, Tiago, de direito no Brasil. Vamos lá, Léo, a gente tem feito um trabalho árduo, né, pesado aí na internet. Eu tenho muito conteúdo gratuito mesmo para quem quer aprender a lidar com direitos das pessoas com deficiência na prática, tá? Inclusive para quem é do direito, quem é estudante de direito, advogado, começando na área, a gente presta inclusive consultorias para isso, tá? E aí eu coloco assim, sem dó e sem piedade, porque eu acredito muito no trabalho de educação social, né? Eu acho que é isso que transforma, tá? E vai acompanhando, né, as redes, Léo, realmente é carente, tá? A gente não tem referências. Existem algumas pós-graduações, educação formal, mas assim, é uma coisa muito distante, até mesmo da realidade financeira da pessoa com deficiência. Mas vai vir coisa nova aí, tá, Léo? O pessoal pode ir acompanhando aí, porque vai chegar coisa legal, treinamento para a família, vai chegar coisa top aí para quem quer aprender, tá? A tirar além do papel, essa é a nossa missão, tirar além do papel. Que legal, Thiago. E fica aí, Thiago, a dica aí também, cara, um livro aí, a LBI na prática, né? Eu acho chegando. Aí, ó. Eu nem sabia, gente, tá vendo? Então, que coisa boa, acho que falta. Vamos ficar de olho aí e acompanhar. Né? Pessoal, obrigado aí pelas perguntas, pelo engajamento. Né? Eu acho que o evento é para isso, convide as pessoas depois, o link, né? Pra gente, né? A mensagem também tem que ser divulgada, né? Num mundo de fake news, a gente tem que também aproveitar, né? O lado dessas conexões, de tanto de conteúdo que está sendo gerado, né? E a gente pode usufruir deles. Michele, algumas perguntas aqui para você, o pessoal pedindo a bibliografia, eu vou mandar aí no YouTube enquanto você
você responde, muita biografia legal. Daqui a pouco teremos mais uma aí, o Tiagão nem sabia aí, ó. Olha que coisa legal. Michele, é sabido, né, Michele, pela Lei Brasileira de Inclusão, e pouca gente conhecida, que a gente saiu do modelo médico da pessoa com deficiência, né, para o modelo biopsicossocial, né? A deficiência não está mais nas pessoas e sim nas barreiras. Você, né, como uma ativista, uma pessoa com deficiência e mãe de uma pessoa com deficiência, o que você pode contar para o nosso na prática, que você já vivenciou, né, as principais barreiras que você vive, né, em relação a isso? E a segunda pergunta, Michele, o pessoal quer saber, né, sobre o que você acha aí sobre os olhares das APAES, sobre o decreto 10.502. Você já tocou nele um pouquinho, mas se quiser reforçar, por favor. Léo, sobre as APAES, o que eu vejo é o seguinte: existe uma certa discrepância das pessoas no olhar sobre o que é uma APAE. A APAES, na verdade, ela deveria ser usada no contraturno. Então, as APAES, elas não são um problema, elas sempre existiram, e muitas APAES fazem um trabalho muito bem feito. Eu já palestrei em muitas APAES, onde a gente vê realmente que está sendo feito um trabalho muito humano, e eu acho que o que falta às APAES talvez seja justamente esse repasse financeiro do governo, para que elas continuem. Você é presidente do Instituto, você sabe como que é importante se ter recurso para continuar fazendo um trabalho no contraturno. Então, não quer dizer que você vai tirar a criança. As pessoas confundem muito essa questão de a criança não vai frequentar a escola e vai ficar só na APAE. Não é isso. O modelo ideal é que a criança vá para a escola e ela para a APAE para poder estar ajustando esse déficit. Apenas isso. Eu nunca fui contra as APAES. É o primeiro ponto. O que a gente discute aqui desse decreto vai muito mais além disso. Vai muito mais além de APAES, vai da questão de você querer realmente agregar. Por exemplo, a APAES de Pedro Leopoldo, não sei se você conhece, eu te sugiro conhecer, é um modelo para o Brasil. É maravilhoso. Eles têm culinária, eles têm oficina de trabalho, eles são recolocados no mercado de trabalho, eles são matriculados na escola regular e eles têm reforço na APAES. Então, assim, é um modelo maravilhoso, mas porque eles têm muita verba da cidade também. E isso faz diferença, você sabe disso. Agora, em relação à primeira pergunta, né, que são as questões do que eu tenho, barreiras, né, Michele? Das barreiras, né? As minhas barreiras na época de criança foi justamente essa, de ser a menina diferente, numa escola particular, uma escola engessada, que eu não posso dizer o nome, mas é uma escola que é da Arquidiocesana, onde todo diferente, era muita competição, eu não dava conta daquela competição toda, não conseguia aprender lá, aprendia fora, em casa mesmo, um a um, aí eu conseguia, mas tive evasão quando chegou o segundo grau. Não dei conta, tive evasão escolar, né? Hoje, com meu filho, qual que é a dificuldade? Vou te dar um exemplo. Ele, na escola particular, Pedro não aprendeu nada. Quando eu digo nada, é nada. Você lê o livro, eu citei lá a Escola Amarela, né? Eu coloquei um nome lá fictício. E ali foi o pior. Ali foi sabe, o livro é o Pelos Direitos de Pertencer. Quem quiser comprar, é só entrar comigo em contato no Instagram, ou então eu vou deixar meu telefone no chat, os meninos podem colocar no Imperdível, YouTube. Pessoal. Pode adquirir, tá? Então, assim, era descarado. Chegava ao ponto, eu estava grávida da minha filha, da Alice, e eles me ligavam. A escola era no bairro Santo Inês e eu morava no Sagrada da Família. Era eu chegar em casa, deixava o Pedro na escola 1h, chegava em casa 1h20, dava 1h40, o telefone tocava. Estamos precisando da senhora aqui. Aí eu ia. Gente, era todos os dias. Tudo com o intuito de quê? Que eu me cansasse e retirasse o menino da escola. Aí quando eu chegava na escola, eu já imaginava uma coisa assim, né? Ou ele arrebentou a cabeça de um passarinho, ou ele agrediu alguma criança, porque lá tinha um viveiro de passarinho. Ele deu um jeito de enfiar a mão lá e quebrou a cabeça de algum. Quando eu chegava lá, era um lego que ele tinha mordido. Era um material de escola que ele pegou do coleguinha sem pedir emprestado.
Era a professora que, a criança, né, e aí eu vou tirar a deficiência, vou colocar qualquer criança, ela percebe quando ela está sendo acolhida e quando ela está sendo repelida. E Pedro, ele sempre identificou isso, independente do autismo dele. Então, ele agia com a professora da mesma forma. Ele tentava levar ela ao extremo. E ela era uma adulta de quase 40 anos que deveria trazer ele para a tranquilidade. Pelo contrário, ela se desesperava, ela chorava, ela me ligava. Então, assim, esse foi um dos fatores. Quando ele saiu dessa escola, eu já estava cansada, eu tinha condições na época de pagar uma escola particular, mas eu falei, chega, eu vou levar para a escola pública, porque pelo menos na escola pública, a escola é nossa. A gente paga imposto. Então, você chega lá e você tem voz na escola. E ele teria direito a um mediador, coisa que ele não teve na escola particular. Nós não tínhamos essas leis todas na época. Então, ele chegou na escola municipal Modesta Cravo, aqui na Cidade Nova, e é engraçado que uma criança que tinha ficado 3, 4 anos na escola particular não tenha sido alfabetizada, e na escola municipal tenha sido em 6 meses. E aí você vê o que realmente acontece, que é a falta de vontade. É a falta de pegar aquela criança, olhar para ela, né? Olhar para ela com individualidade e falar assim, é assim que ela aprende? Então, vamos ensinar assim. Então, de vez em quando, ele ia para a biblioteca com a menina que ficava com ele, que também fazia pedagogia, eu dei muita sorte nesse sentido. Mas tudo isso era feito, Léo, sem que a prefeitura soubesse. Porque a coordenação da Secretaria de Educação não permitia isso. Tirar ele da sala por 1 hora para ele poder estudar como ele conseguia aprender é segregação para a prefeitura. Então, são muitos pontos que a gente tem que lidar sobre isso. Por que a gente não pode aí, ter... Gisele, a pandemia, né, veio para trazer também esse olhar, né, de dificuldades também, né, no EAD, ensino à distância. Como é que você está enfrentando isso aí em casa, né, tendo em vista esse contexto todo? Como é que está? Não houve EAD. Eu estou tendo muita dificuldade na faculdade. Tanto que, assim como você também tem TDAH, eu também tenho. Eu faço uso do Venvance. Então, sem o Venvance, eu não consigo estar absorvendo nada da faculdade. Então, eu que sou uma adulta, eu já estou tendo dificuldade no EAD. Agora, os meus filhos não tiveram EAD. O Pedro, que estuda na escola estadual, foi enviado para ele uma apostila sem nenhuma adaptação, que eu não consigo, nem o pai, porque o pai já formou, tem também 20, mais de 20. Acho que nem você conseguiria, em todas as suas graduações, resolver aquelas equações lá de 2º grau, porque tem são chance. coisas que já... Aí eles mandaram um menino, filosofia, gente. Autista tem uma dificuldade com metáfora. E aí manda uma coisa de filosofia, com o texto de Platão. Aí eu recebi aquilo e imediatamente eu protestei. Eu falei, não tem como fazer isso. E aí, o que eles fizeram? Pode rasgar isso, vamos mandar outro. Sabe o que eles mandaram? Coisas de menino de 4ª série. Colagem. Os extremos, pagamento. Né? Então, são 2 extremos que você vê que não existe preparação. Então, aí você pensa, nós temos que ter políticas públicas para que isso mude. O Pedro fazia AEE na escola estadual porque era uma obrigação. Como ele tinha o acompanhante, eu obrigava a levar o AEE. Quando eu levava no AEE, quando eu cheguei para ver o que ele estava fazendo no AEE, ele estava botando tempo a cabeça. Eu falei, chega. Eu não vou aceitar que meu filho fique aqui montando quebra-cabeça. Ele tem condições de fazer... O Pedro lembra datas, ele lembra coisas históricas. Tudo que é hiperfoco para o autista, para ele é muito bom. Então, vamos trabalhar em cima disso. Claro. Michele, aproveitando, né? Trazendo aqui o Thiago na conversa, é o seguinte, é impressionante, né, Michele, como que a gente ainda não estamos avançando, né? As políticas públicas ainda... o Dudu, por exemplo, né, meu irmão, que tem síndrome de Down, foi rejeitado em 17 escolas, né? E não sei se vocês sabem, a audiência aí, pessoal, que geralmente, né, Michele, que você conta também no livros, que são os pais dos dias mais, muitas vezes, que pressionam, né,
as escolas, que o filho não vai passar em tal lugar e tal. Como que a gente vê? Eu escrevi até, né, com essa discussão aí do novo decreto, Thiago, aí tem 2 perguntas aqui para você, aproveitando, que quem perde, né, e a gente precisa tratar dessa forma, quem perde ao não conviver com a diversidade, né, é um direito à educação, somos pessoas sem deficiência, Thiago, né, uma oportunidade de aprender que nós também estamos segrega, a gente também perde as pessoas sem deficiência, né? Eu acho que não é só as pessoas com deficiência que vão ganhar ao estar lá nas escolas e ter um espaço, mas o direito à vida, né? O direito a conviver com a diversidade humana que é tão bonita. Então, Thiago, aproveitando, né, 2 perguntas aqui para você, sobre essa questão, né, trazendo educação para o tema acesso à cultura, né, que é a questão do painel que você já trouxe, a outra da Rosemary, perguntando, né, o que a gente pode fazer para revogar esse atual decreto, né, que no meu entendimento, e eu acho que de alguns juristas, ele é inconstitucional, né, nesse sentido de ir contra a convenção e a LBI. Por favor. Vamos lá, Léo. Inicialmente concordo com você plenamente, né? Até porque inclusão não se faz só com pessoas com deficiência, né? A inclusão ela depende da presença da diversidade. E sobre o tema, sobre o meu ponto de vista, inclusive, a respeito desse decreto, eu convido, tem uma live salva no meu canal do YouTube, que chama Repercussões Práticas e Jurídicas, onde eu fiz com Ana Paula Patente, que é uma pedagoga inclusiva, tá? E nós destrinchamos ali as diversas repercussões desse decreto. Eu convido vocês, né, os interessados aí, para poder assistir lá depois. É importante a Michelle ter trago, que às vezes alguém pode estar pensando assim, mas não era para falar de cultura, não era para falar de artes e acesso, está falando de educação. Faz parte sim, gente, porque a educação ela não se limita à sala de aula, tá? Vamos imaginar, por exemplo, nós temos um caso emblemático, Léo, quem não se lembra, aqui em Belo Horizonte, 2016, salvo engano, uma criança com deficiência foi deixada na escola enquanto os coleguinhas foram para uma atividade cultural no cinema, salvo engano, né? E essa criança foi deixada de lado. Ou seja, a exclusão aconteceu numa prática, né? Essa situação ela está ainda em discussão judicial, inclusive, tá? E, enfim, a gente percebe como estão ligadas, né, as questões culturais dentro do próprio sistema de educação, né? O desenvolvimento cultural da criança com deficiência, principalmente, nasce, né, dentro da escola. É uma junção do que está na escola e daquilo que incentiva-se dentro de casa, tá? Então é importante a gente trazer, sim, esse tipo de discussão. E aí, a Rosemary perguntou, só, né? Só um segundinho, Thiago. Só um segundinho, é interessante você trazer isso, porque, né, eu formei em engenharia, e em nenhum momento eu trabalhei acessibilidade, né, cara? Porque educação é tudo, né? Se você cresce sem um olhar, né, você pega e 8 pessoas morrem por dia no Brasil por não ter uma barra no banheiro, né, idoso que escorrega. Então, assim, a educação é a base, né? Se a gente não conviver lá e não ver situações práticas, você pode formar em tudo, você não vai trazer para a realidade, né? Um pouco que você está trazendo, não vai trazer um cinema com um olhar, vai achar que está arrasando, né? Eu frequentei o Mineirão muitos anos, o antigo Mineirão, as pessoas com deficiência no sol rachando e achando que estava fazendo favor, né? E aí, Thiago, só aproveitando, o mais absurdo, o pessoal está falando de votação, é o primeiro caso sui generis Belo Horizonte, né? Tem gente do Brasil todo aqui. A Câmara Municipal de Belo Horizonte tinha acessibilidade, fez uma reforma e perdeu, né, Thiago? É impressionante. Ô, Léo, eu sou até suspeito para falar isso, porque eu comprei uma briga ferrenha com esse negócio na época, entendeu? Porque aquilo ali foi um absurdo. Nós tínhamos uma Câmara Municipal com o modelo de desenho universal, antes mesmo da lei determinar que fosse obrigatório com caráter geral. Não tinha nem LBI, nós tínhamos um plenário que era exemplo, não vou dizer para o Brasil, não, era exemplo para o mundo, né? E aí os caras vêm e colocam as escadarias de mármore Carrara, cara pra caramba lá. Na época eu exigi via lei de informações que enviassem para mim o projeto. Léo, acredite se quiser, o projeto ele vinha contemplando a possibilidade de plataformas elevatórias classificadas pelo engenheiro como equipamentos, se eu não me engano, era de... ainda colocaram equipamentos domésticos, coisas do tipo, sabe, uma coisa meio que nada a ver, e ferindo a própria lei brasileira de inclusão, que exige a certificação do engenheiro do arquiteto, né? Esse caso acabou repercutindo, não sei que fim levou lá dentro do CREA, tá? Mas fato é que, para inglês ver, né, estão licitando uma suposta reforma até hoje, nada se fez.
Aquilo ali é um exemplo clássico, porque é um espaço que também poderia ser usado para atividades culturais, não apenas para atividade legislativa. Quantos não foram os eventos, Léo? Você mesmo já teve presença? Quantas vezes o Dudu já não marcou presença ali, né, dentro da Câmara Municipal, levando a sua presença cultural como protagonista, né? E agora a gente vê ali do jeito que está, né? Realmente é triste, não podemos esquecer. A nossa lei brasileira de inclusão, ela faz a tríade dos direitos das pessoas com deficiência, que é família, poder público e sociedade. Tá todo mundo envolvido nisso. Essa questão de revogar o decreto, teve outra pergunta aqui do Marcos, só para aproveitar, que eu acho que tem a ver com a pergunta de como fazer, né? Se você não concorda com o decreto, né? Se acha que ele é inconstitucional e etc. É a diferença, Tiago, você é muito didático aí, né? Do Ministério Público, da Defensoria e o Conselho da Pessoa com Deficiência. Se puder dar essa diferenciação também, por favor. Pergunta do Marcos Fontoura. Tá, vamos lá então. Eu vou responder o Marcos, mas explicando na prática aqui dos direitos das pessoas com deficiência, tá? Vejam bem, pessoal, nós temos 3 entidades diferentes, começando aqui pelo Ministério Público e Defensoria Pública. Tá? Ministério Público não faz parte de nenhum poder. Defensoria Pública faz parte do Poder Executivo, é um órgão indispensável à Justiça, é uma função essencial à Justiça. A LBI, ela diz que tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública são órgãos legitimados para poder afirmar e arrancar do papel tudo que está na nossa LBI e que não é efetivado na prática, tá? Então, diante de qualquer violação dos direitos da pessoa com deficiência, mesmo que você não tenha condição de pagar um advogado, de ir atrás de alguém para te defender, essas 2 entidades, elas têm que estar de portas abertas para você, seja o Ministério Público ou a Defensoria. Como que eu faço a diferença prática assim? Vamos imaginar o seguinte, muito embora, tá, ambos tenham a mesma legitimidade para isso que eu vou dizer agora, basicamente é assim, se é um direito que fere a sua individualidade, pô, vai na Defensoria Pública que você vai resolver mais rápido. Se é um direito que afeta a coletividade, é melhor ir ao Ministério Público, porque ele tem o poder, ele é o titular das famosas ações civis públicas, né, da ação coletiva ali, né, o Marcos até tinha perguntado, eu vi no chat ele falando alguma coisa sobre, e se o museu, a entidade, o equipamento público, ele viola o sistema, né, a regra geral do desenho universal. Bom, comprovadamente tem que ficar demonstrado que não cabia nem mesmo uma adaptação razoável, que fosse, leva para o Ministério Público. Ele é o órgão legitimado a fazer toda a apuração e ver se aquele projeto, se aquilo que está sendo envolvido, se foi ou não, né, dentro ou fora, né, do que determina a norma, tá? Mas Ministério Público e Defensoria Pública são órgãos de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, sendo certo que o Ministério Público ainda é o fiscal da lei. Quando a gente fala dos conselhos, os conselhos de pessoas com deficiência são órgãos de controle social, são órgãos que assessoram. Na verdade, o conselho, a grande função dele, quando ele está próximo ali da sociedade civil, por exemplo, é levar justamente para a defensoria, para o Ministério Público e também para o Poder Legislativo, as denúncias, levar aquilo que a sociedade está passando raiva na pele, para que se faça o combate devido, tá? Em relação a Ministério Público e Defensoria, eles têm o dever de agir, né? A Defensoria Pública, é claro, atende a pessoa com deficiência, inclusive independentemente da renda, tá, pessoal? Às vezes você acha assim, a Defensoria Pública é só a pessoa com deficiência de baixa renda, não. É independentemente da necessidade, tá, da pessoa com deficiência. Claro que não atendem todas as demandas, dependendo do tipo de demanda, você vai ter que procurar a advocacia particular, que também é uma função essencial à justiça, conforme fala a nossa Constituição Federal. Tá? Mas, a rigor, dessas 3 entidades aí, temos sempre que ter o foco que o Ministério Público, de fato, é o órgão de maior peso aí para fins de afirmação dos direitos das pessoas com deficiência, principalmente quando o assunto é violação aí do acesso ao direito à cultura, que é tema principal aqui do nosso evento, tá? Muito bom, Tiago. Michele, Tiago, depois já vai pensando aí, né, se você tiver a pergunta aqui da Melissa, algum país, né, que traz o exemplo que você vê como referência aí a acessibilidade de instituições culturais. Michele, a pergunta que chegou, né, porque tem esse debate, né, Michele, né, da inclusão, né, segregação, e a gente luta, todos nós aqui, eu acho que, né, e a Laís e toda a equipe, né, os intérpretes, toda a audiência, em prol de uma sociedade inclusiva, que é nada mais, nada menos que uma sociedade para todos,
né? Que é a sociedade onde as pessoas sejam valorizadas, né? Porque elas são, né? E não num padrão imposto por terceiros. Aí, Thiago e audiência, é engraçado que a gente faz, né? O Dudu faz muitos shows, o Dudu tem síndrome de Down, e muitas vezes ele tem um cavaquinho sem fio, né? O Thiago conhece, a Michelle. A gente faz, às vezes, a música chegar antes do Dudu, né? Que o preconceito é esse, né? Que a deficiência, às vezes, chega antes das potências das pessoas. Então, às vezes, ele toca antes, sem fio, e beleza, quando ele começa tocando, já vê alguns olhares e etc, né? Como que é uma das barreiras, né? Esses olhares que a gente percebe aí o tempo inteiro. Então, Michelle, né? Uma pergunta que chegou aqui como é que você vê essa questão? E as pessoas que defendem o decreto, né, que trabalham com inclusão, que falam que você não vive a minha pele, né, que a inclusão é apenas uma utopia e que a pessoa com deficiência severa, né, essa linguagem nem precisaria existir. Como é que fica? Como é que não fica? O que você poderia falar para a audiência aí sobre esse tema? Léo, pelo menos na comunidade autista, existe um divisor de águas. Existem os profissionais que estão com a inclusão, que estão fechados com a inclusão, que não arredam o pé, que é o meu caso e o caso de muitas pessoas, acredito que o seu também. Mas existem também alguns profissionais que estão se baseando em evidências científicas de países de primeiro mundo. Veja bem, olha o absurdo. Eles se baseiam em evidências científicas, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, onde que existe esse modelo, dessa forma, você vai para a escola especial e você vai galgando para o ensino regular à medida que você vai avançando na educação, nas suas capacidades. Só que são países onde, a partir do momento que você tem um diagnóstico de autismo, você já tem todo um aparato do Estado, você já tem acesso a todas as terapias, então você já chega na escola preparado para a escola, meio que preparado para a escola. Como você vai comparar os Estados Unidos, Inglaterra, com o Brasil? É surreal. Então, tem profissional renomado que está usando essas pesquisas, essas evidências científicas que existem, mas que são de outros países e que são de uma realidade completamente diferente da nossa. Então, isso é inadmissível. Você pegar, por exemplo, vai pegar uma criança autista que precisa de um exemplo, terapia ABA, que é a análise aplicada do comportamento. É o básico que uma criança autista precisa. Procura por esse tratamento no SUS. O meu filho, o tratamento inteiro fui eu quem fiz. Eu fui para a internet estudar e eu apliquei. Mas por quê? Porque eu, por ser autista também, eu me via meio com um espelho dele e eu tinha capacidade de fazer isso. Já tinha isso meio que... foi meio que inato. Eu chegava na internet, estudava e aplicava. Agora, quantas mães podem fazer isso? Quantas mães... O custo de uma terapia dessa no Brasil hoje chega a beirar 15, 20 mil reais. Quais são as famílias que têm condição de pagar? E no SUS não oferece. E aí você quer pegar essas crianças lá fora que têm essa assistência e quer comparar com as crianças daqui. E dizer que lá funciona desse jeito, lá a escola especializada funciona junto com a regular. E aqui vai funcionar igual. Eu não tenho mais o que dizer em relação a isso. A gente só vai funcionar igual, né? Perfeito. Bom, mais uma vez eu reafirmo essa questão da escola, Léo, eu deixo mais uma vez o convite para o pessoal, porque é uma discussão muito longa, mas um posicionamento empírico, tá, com base jurídica, mostrando a inconstitucionalidade, tá? Porque na qualidade de especialista em direito constitucional, eu demonstro para vocês que existe sim vícios de constitucionalidade, ele viola diretamente a nossa convenção da ONU, já existe uma DPF em trâmite, tá? Se precisar, né, existem órgãos legitimados para propor uma ação direta de constitucionalidade que vai ser feito futuramente, caso persista, tá? Essa discussão ela não vai ficar barata, não. Claro que tem os argumentos prós e os contras, mas a gente trabalha como a gente está sempre dizendo aqui desde o início, né, Léo, com dados, com evidências. E a nossa legislação ela existe como fruto da construção que tem que ser respeitada, tá? A respeito da pergunta que fizeram sobre o país, né, que seria exemplo melhor, olha, em termos culturais, eu não vou ser a pessoa mais indicada para te responder. Eu te aconselho você fazer essa pergunta novamente amanhã, se eu não me engano, é amanhã o painel de Laura e do Marcos Fontoura, né? A Laura tem vasta experiência internacional com viagens e turismo,
certamente ela vai poder te dizer, né? A gente tem dados a respeito de acessibilidade e mobilidade urbana, né? Japão, Alemanha, Canadá, que são exemplos aí que nós temos, né, com legislação até aquém em relação à nossa, mas que na prática operacionalizam muito melhor o acesso público das pessoas com deficiência aos bens e serviços das cidades. Muito bem, Thiago. Olha que legal, então, amanhã, né? Lembrando, pessoal, que o festival não acaba, né? Entra nas redes sociais, @acessabh, tem toda a programação, amanhã tem o outro painel, vai ficar gravado, né? Parabéns aí a Laís, equipe, né? Nossos intérpretes que estão dando um show aí de acessibilidade. Caminhando para o fim, né? E que legal aqui, eu tô acompanhando aqui as redes também da Acessa, muito legal. E aí, Thiago, Michele, convido vocês para verem lá, porque já pegaram algumas frases de vocês e já estão postadas no @AcessaBH. Então, fazendo um pequeno resumo aqui, é pouco tempo para muito assunto, eu acho que, né, o Thiago já colocou à disposição os canais, a Michele também, eu também coloco o meu aí, @LeoGontas, o Instituto Manudal, para a gente debater aqui, eu acho que é só um pontapé, né, a gente não muda, né, eu falo sempre que a gente só muda um preconceito com um novo conceito. E o novo conceito de inclusão ele ainda é muito incipiente, e a gente precisa muito, né, não só de legislações, políticas públicas, mas de debates, atitudes, né, em prol para algumas utopias, para a gente uma realidade, fonte enorme de aprendizado e vida. Então, foram colocadas aqui algumas frases, Thiago e Michele. Quando a pessoa está ali no seu lugar de fala, ela contribui para um enriquecimento inclusivo da sociedade. Thiago Elton. Direitos existem para serem usados, é isso aí, pessoal. E aí o Thiago comentou da Defensoria, do Ministério Público, né, de pessoas que estão aí em instituições para isso, né, para às vezes a gente não sabe buscar, mas a gente tem que buscar caminhos, né, em prol disso. Né? O Acesso a BH é fruto dos princípios que estão na Convenção Internacional da ONU. A Michele falou, o cerceamento de direitos acontece sempre revertido de boas intenções. Olha só, nos detalhes, né, que a gente tem que ficar atento. Então, pessoal, sem mais delongas aí, um prazer estar aqui com vocês. Michele, né, você foi a segunda a falar, se você quiser comentar suas considerações finais, para levar um pouco de esperança nesse momento tão difícil, né, não só para a inclusão, mas como o mundo, né, eu escrevi, né, que a gente trabalha mais com as pessoas com deficiência intelectual, que muitas vezes as pessoas com deficiência intelectual vivem uma vida de isolamento social constante, né, e a gente precisa caminhar, né, para mudar esse cenário, quem sabe, vivenciando aí com muitas mortes, a gente possa, né, entender efetivamente e conseguir construir essa sociedade que dê oportunidades para todos. Obrigado, viu, Michele? Por favor. Obrigada, Léo. Eu queria dizer, a gente acaba dizendo óbvio, né? A gente que fala muito de inclusão, chega uma hora que a gente fica até um pouco meio cansado, porque é uma coisa que já não deveria se falar mais, né? A gente já deveria ter, a sociedade já deveria ter entendido que o mundo é de todos e ele é para todos. Então, é uma coisa que a gente, infelizmente, ainda tem que lutar por aquilo que nos é de direito. Então, eu gostaria de dizer às famílias que acreditem nos seus filhos, nos seus entes, que não desistam, que muitas vezes a deficiência ela está em nós mesmos. A gente tem, muitas vezes, aquela dificuldade, e a gente, quando chega nesse ponto, tem que buscar ajuda. Se fala muito em política pública para a pessoa com deficiência, mas se esquece muito da família. E a família está muito adoecida. A família, às vezes, não tem condições de estar buscando, fazendo uma alternativa, de estar incentivando uma criança em casa, um adolescente em casa. Então, às vezes, mesmo sem terapia formal, você pode fazer muita coisa que pode ajudar seu filho. A gente não pode ficar esperando o poder público, a gente não pode ficar esperando. Façam, tentem, não desistam dos seus e vamos continuar na luta que ainda tem muito caminho pela frente. Um grande abraço e tudo de bom para todo mundo, que a gente consiga passar por essa situação de coronavírus, de esse caos que a gente está vivendo da melhor maneira possível, que termine logo, mas que até lá a gente siga unido com o mesmo propósito. Obrigada. Obrigado, Michele, né, pessoal? E aí aquele negócio que o livro dela traz, né, pelo direito de pertencer. Eu acho que a gente precisa se sentir pertencido à sociedade, que é de todos, e às vezes a gente está construindo uma sociedade para poucos,
né? E aí a gente vê suicídios, vê bullying, né? Vê uma série de coisas, ninguém se enquadra naquele padrão, anorexias e etc. Né? A gente tem que repensar isso para as futuras gerações. E aí, Thiago, pessoal parabenizando aqui vocês, né? Parabenizando a organização da Acessa BH. O pessoal está perguntando se pode fazer inscrição, pode. O evento vai até sexta-feira, né? Amanhã tem mais, né? O pessoal colocando aqui, agradecendo aqui a Rosmeire, que participou, né? Muitas vezes, Muriel aí, que vai estar presente também comentando, a Marília Rodrigues, o Marcos Fontoura, né? Toda a equipe. Tiago, né? O que você pode trazer para a gente para encerrar esse primeiro dia? Obrigado aí pelas contribuições sempre pertinentes, né? E aí, o Tiago, o que você pode falar para a nossa audiência, Tiago? Você que é um eterno otimista aí, estamos precisando de esperança, cara. Por favor, obrigado aí pela excelente participação. Primeiro é agradecer, Léo, tá, a presença de vocês aqui, porque é sempre uma honra dividir isso, né, com pessoas que vivem a realidade da pessoa com deficiência, né, é a verdadeira instrumentalização do nada sobre nós sem nós, é o que está fazendo o acesso aqui, né, e eu registro aí, mais uma vez, os meus agradecimentos à organização do evento, tá? E parabéns aí também aos colegas que ficaram conosco aí no chat, a galera que interagiu, que comentou. Caso a tua pergunta não tenha sido contemplada, pode mandar lá no Instagram, já deixei aqui para vocês o link, tá? E manda lá que eu faço questão, eu respondo a todos, pode demorar um pouquinho, mas chego na tua pergunta, tá bom? A gente faz essa interação sim. Léo, a gente, né, fica sempre com esse temor, às vezes, dentro de nós, né? De ver os direitos, muitas das vezes, sendo ameaçados, né, principalmente, né, diante de governos com discurso de austeridade fiscal e coisas do tipo, mas nós não podemos jamais perder a nossa esperança, não abandonar jamais a nossa esperança, pois somos eternos lutadores, né? A verdade é essa, tá? Porque a partir do momento que a gente levanta todos os dias, né, com o dever de enfrentar aí violações de direitos, a gente sabe que a gente está plantando para o futuro. Se hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de participar de um evento com total acessibilidade, com intérprete em Libras, né, com todos os recursos, alcançando aí qualquer lugar do mundo, isso é do passado, alguém que deu voz para a gente. Se o Léo hoje ele consegue fazer um trabalho brilhante, que é a referência nacional no que tange aí a inclusão, né, e a manutenção da dignidade da pessoa com deficiência intelectual, é porque alguém também lutou no passado, né, Léo? Então a gente tem que ser grato a essas pessoas, o nosso dever é simplesmente prosseguir, é plantar as sementes, sim, incentivar o trabalho educacional, né, e divulgar, fazer com que a informação circule com qualidade, sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tá bom, pessoal? Sigam aí essa semana de eventos neste seminário, tá? Estamos à disposição aí pelas redes sociais para poder contribuir com uma sociedade cada vez mais justa e inclusiva. Um abraço para todos. Parabéns aí, obrigado às intérpretes, o intérprete grande, ajudaram demais. Rosane, obrigado aí, né, pela contribuição, por tudo que fizeram aí, Daniel, pelo evento. Obrigado, Laís, pela oportunidade da gente estar debatendo esse tema. E é isso mesmo, né, Tiago? A gente precisa, às vezes, olhar para frente, né, valorizar o retrovisor, mas construir uma sociedade. Agora está tendo a eleição, que foi tema debatido, porque os espaços, né, que são deficientes, né, não são as pessoas, né, então as escolas que são deficientes, né, então a gente precisa mudar isso. E aí, pessoal, a gente falou aqui de direitos, mas também tem os nossos deveres como cidadão, né, então a gente precisa também lembrar sempre que a gente como diz Ralph Emerson, né, seja a mudança, né, que você quer no mundo grande, mas as suas atitudes falam tão alto que eu consigo te ouvir. Tiago foi idealizador de uma coisa muito legal aqui, né, simples, mas inovadora, né, a inovação vem na simplicidade, a multa moral, né, que a gente vê parando em lugares proibidos. Esses jeitinhos, pessoal, também contribuem para essa sociedade do qual excluem pessoas. Então a gente precisa também estar atento, né, em todos, não só cobrar, mas também nos cobrar, né, o que a gente está fazendo com a nova geração. Que exemplos, o que a gente está deixando de legado efetivamente, né, e não apenas discurso, mas atitudes. Obrigado, muita atitude para todos, se cuidem, amanhã tem mais, parabéns, acessa, inscrições estão abertas. Tá? E tá no YouTube, compartilhem aí primeiro dia, que vão ter 5 dias, e a gente vai sair daqui com certeza melhor do que a gente entrou. Valeu, Thiago, valeu, Michele, valeu, Laís, obrigado, Daniel, aí, toda a equipe, Rosane, pela participação.
Beijo.